Inicialmente, agradecer a participação de todos na nossa sessão de homenagem. Bom, pessoal, aqui é um pouco daquilo que nós podemos dar de retorno para as pessoas que formaram tantas pessoas, né, que contribuíram tanto para a academia, para mudar a vida das pessoas. Nós, na condição de professores, nós não conseguimos entender o nosso potencial de mudança, né? Então, eu acho, professora Fabiana, professor Gilberto, que é muito pouco que a gente está fazendo aqui hoje para aquilo que vocês fizeram, para tantos que estão aí na plateia, para tantos que estão distribuídos aí no mundo, né? Então, a primeira vez, eu acho, que está acontecendo, e sou muito honesto para vocês, eu estou emocionado de estar aqui nesse momento, estou orgulhoso, e, enfim, espero que seja a primeira de muitas, né? Nós temos muitas pessoas aqui que poderiam estar sendo homenageadas hoje, e nós temos fama de sisudos aí na área da economia, fechadões, mas temos que reconhecer um pouco dessas trajetórias que ajudaram a pacificar tantas outras trajetórias, tá? E aí, enfim, nós acabamos nos remetendo às pessoas que nos formaram, às pessoas que estão no dia a dia conosco, o local de onde você vem. Então, tudo isso acaba vindo aqui nesse momento, tá? Bom, mas eu não vou me alongar muito, até porque os nossos homenageados vão ter o espaço aqui para falar, contar um pouco da sua trajetória, e só dizer que também estou na fase de agradecimentos, né? Estou encerrando a minha gestão na condição de presidente, 4 anos, estou feliz, estou encerrando com cabelos na cabeça ainda, né, Maurício? E é pouco, bem pouco, mas muito feliz, muito orgulhoso de representá-los, de representar os programas, tá? Isso para mim é um motivo de muito orgulho e vou carregar junto comigo por muito tempo. Dizer que a Ampec se recuperou financeiramente, isso é uma coisa boa. O nosso exame cresceu, o nosso encontro cresceu, como vocês têm percebido. Vamos deixar a digital também. Nós temos hoje a REP dentro do nosso encontro. Hoje nós temos o Comitê das Mulheres da Ampec também. Então, tudo isso, para mim, é motivo de muito orgulho, tá? E quero olhar para trás e dizer que pude contribuir com isso, tornar a nossa associação mais inclusiva. Enfim, eu acho que são pontos muito importantes para nós, como sociedade, como pessoas que lutam por um mundo melhor. Não existe forma de mudar a sociedade que não seja por meio do conhecimento, né? Eu acho que o que nós fazemos aqui é a busca por coisas melhores, né? Às vezes sai de uma sessão chateado, foram muito duros na avaliação do meu trabalho, mas é todo mundo buscando ali o melhor, tá? É isso, pessoal. Eu vou chamar um homenageado de cada vez e vou pedir para que, enfim, eles contem um pouco da sua história, compartilhem um pouco da sua história aqui conosco. Recebi várias mensagens, professora Fabiana, professor Gilberto, de várias pessoas, parabenizando pelo momento, pelas pessoas. Os nomes de vocês foram escolhidos pelos membros do CD, tá? Então, enfim, é só motivo de muito orgulho, tá? Vou começar com a professora Fabiana Rocha, eu a chamo aqui nesse momento e gostaria que todos dessem uma salva de palmas para ela. Obrigada, Cássio. Obrigada. Obrigada. Você merece. Obrigada. Eu vou guardar aqui. Bom, boa noite já a essas alturas, né? A todos e a todas. Quem me conhece um pouco sabe que esse momento é muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa que, apesar de ser extrovertida, eu não gosto muito de ter os olhares sobre mim, né? Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de lidar com elogios, imagina com uma homenagem desse tamanho, né?
Enfim, mas eu tenho que falar, porque eu sou homenageada, então eu vou falar. Apesar de novo, não gostar dessa posição tão central. Primeiro, eu queria agradecer, obviamente, ao Cássio, à Cássia e ao Conselho Deliberativo da ANPEC pela escolha. Se alguém tiver a oportunidade de viver essa situação no futuro, é muito estranho, né? Porque quando eu soube da notícia, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu cheguei aqui? Foi a primeira coisa que eu pensei, como é que eu cheguei aqui, meu Deus? Por que eu estou nesse lugar agora? Mas aqui é um pouco uma mentirinha, então, porque, na verdade, a primeira coisa que veio na minha cabeça não foi uma coisa tão boa. Eu falei, ai, meu Deus, estou né, uma homenagem nessa altura da vida. Eu falei, vai acabar, é o fim, né? Mas não, por favor, tirei aquilo logo da cabeça, falei, não, vamos pensar uma coisa mais positiva. E eu pensei, mas por que eu estou aqui nesse lugar, né? De ser homenageada? E aí fiquei, um momento de fazer uma retrospectiva grande da carreira e tentei entender por que eu estava aqui, se eu fui uma pessoa que não fiz esforço na vida para estar aqui, né? Tudo que eu fiz na minha carreira foi muito na base da intuição, num processo de escolha que não foi nunca pensado em me projetar individualmente, né? Não foi assim que eu conduzi minha carreira. Eu não conduzi minha carreira para ser a melhor, para ser a que mais produz, a que mais aparece, né? E, ainda assim, eu estou aqui hoje. Então, eu achei curioso, né, de nunca ter buscado e acabar aparecendo essa homenagem. Então, no fundo, todas as coisas que eu fiz ao longo da minha carreira acadêmica foram porque era o certo, né? Eu acreditava que aquilo era o certo a se fazer. Eu cheguei de volta ao Brasil e comecei a minha carreira acadêmica numa época em que ninguém produzia. Quando eu assinei o meu contrato de trabalho com a USP, eu vi que eu tinha que produzir, eu tinha que dar aula e eu tinha que fazer atividades de extensão. E foi isso que eu fiz. Isso é o correto, era o que era para ser feito, né? E, além disso, nessa ideia ainda de fazer o que é correto e de pensar menos no que é mais positivo para a minha carreira individual e pela intuição, e pelo feeling do que eu achava, e muito mais do que uma coisa muito planejada, eu olhei para trás também e falei, meu Deus, eu sou uma provedora de bem público. Eu já participei de tanta comissão, tanto comitê, foi ANPEC, foi SBF, APESP, CNPq, CAPES, eu sou a própria provedora de bem público. Tá? Então, eu pensei muito nisso, como, sem querer, né, chamar a atenção ou receber algum prêmio, eu acabei recebendo, achei curioso isso dentro da minha trajetória, mas isso não significa que eu não estou feliz com o prêmio, que eu não estou grata pelo prêmio, muito pelo contrário. O prêmio, quando o Cássio fez o convite, ele falou, olha, o prêmio foi dado por dois aspectos da carreira acadêmica de cada um de vocês. A própria trajetória, né, ao longo na universidade, e uma outra parte pela contribuição que fizeram à ANPEC. Na parte da trajetória acadêmica, eu acho que eu me identifico muito o que eu fiz academicamente, a minha trajetória acadêmica, com a própria trajetória da economia, né? E, para isso, eu gosto muito de citar o texto do Akerlof. Eu não sei se aqui todo mundo conhece. O Akerlof tem um artigo onde ele vai tentar modelar a escolha de tópicos de pesquisa pelos pesquisadores. Tá? E a escolha dos pesquisadores de tópicos de pesquisa, ela vai ser feita olhando para duas dimensões. A primeira é a hardness, que seria a facilidade ou a dificuldade de lidar com esse tópico de pesquisa de forma rigorosa, e outro seria a importance. Tá? Então, cada um dos pesquisadores vai escolher um pesquisador individual vai escolher um tópico de pesquisa, olhando para essas duas dimensões, e, ao fazer isso, ele, obviamente, coloca peso nessas duas dimensões. Tanto, eu vou tentar traduzir, o hardness eu vou chamar de rigor,
tanto com relação ao rigor da forma como ele vai tratar esse tópico, quanto na importância do tópico. Tá? A escolha vai ser feita em cima de uma fronteira, mas a escolha do pesquisador individual ela vai ocorrer num ponto onde a escolha ela vai revelar uma escolha por uma hardness maior e uma importância menor do que a socialmente ótima. E isso acontece na economia, aí você agrega, obviamente, né, todas as preferências individuais dos pesquisadores, e quando você agrega essas preferências entre essas duas dimensões, se chega a um resultado onde a gente observa uma nuvem de concentração de pesquisadores que tratam de tópicos hard, mas menos importantes. E uma ausência de nuvem ou de aglomeração em tópicos que são soft, mas importantes. Tá? Isso ele chama de viés de pecado de omissão, sins of omission, que é o título do artigo. E eu lembrei muito desse artigo, porque ele fala essa questão, esse ranqueamento que a gente tem de hard para soft, ele se dá não só entre áreas diferentes do conhecimento, obviamente a física é mais hard do que a economia, mas dentro da própria economia a gente tem esse ranqueamento das áreas. Tem, obviamente, áreas que são nitidamente harder em economia do que outras. Aí tem os modelos teóricos com modelos matemáticos, com bastante matemática, e para aqueles que trabalham com pesquisa empírica, como é o meu caso, a gente difere as pesquisas qualitativas, obviamente, das quantitativas, e entre as quantitativas, aquelas que têm preocupação com extrair inferência causal. Tá? Aí eu lembrei desse texto do Akerlof. Esse texto do Akerlof, obviamente, ele descreve muito como a economia, enquanto ciência, evoluiu ao longo do tempo, mas eu vejo que reflete também, porque eu nessa coisa meio instintiva de como eu conduzia a minha carreira, sem muito um propósito claro de me sobressair como uma pessoa, pela minha pesquisa individual, sempre pensando só na minha pesquisa, eu também sinto que eu segui mais ou menos esse caminho. Né? Eu comecei a minha vida acadêmica como uma macroeconomista aplicada, eu fazia trabalho empírico em macroeconomia. Depois eu percebi, falei, nossa, eu não posso ficar, eu acho isso interessante, eu acho aquilo interessante, então vou estudar um monte de tópicos diferentes em macroeconomia aplicada. Porque uma das consequências desse viés em relação ao hard que a economia tem, né, ficou ao longo do tempo, um dos resultados disso é a superespecialização. E eu, intuitivamente, o texto do Akerlof é um texto relativamente recente, eu intuitivamente falei para mim mesma, não está certo isso. Então, eu tenho que me especializar se eu quero... acho que o melhor caminho para eu seguir na minha vida acadêmica é eu me especializar um pouco. E aí eu saí das questões macro gerais, que qualquer coisa que eu via, que eu achava que tinha uma oportunidade de contribuição, eu entrava, e passei a estudar só macro fiscal. Num segundo momento, eu também tive outra intuição. Falei, não, a ciência está mudando para uma coisa mais hard. E eu também tenho que mudar, se eu quero sobreviver mais longamente na academia. E eu mudei, então, da macro fiscal, né, na macro do setor público, para a micro do setor público. Então, eu acho que foi tudo muito intuitivamente, observando um pouco esse movimento da economia enquanto ciência no geral, que eu acabei intuitivamente observando o que estava acontecendo e tentando conduzir a minha carreira também de tal forma a não ficar muito defasada. Né? E eu fico feliz hoje que eu consigo, né, eu sou uma pessoa que vivi. Né? Depois que eu li o texto do Akerlof, na hora que eu li o texto dele, eu falei, nossa, como eu vivi, porque eu vi todas essas mudanças na área, na nossa área. Né? Envelhecemos, Gilberto, esse é um fato. Mas eu fico feliz que hoje eu assim, consigo, né, entender o que é feito, entender os problemas, o que as pessoas produzem, etc., etc. Então, fico feliz de ser uma economista longeva também academicamente, o que não é coisa fácil. Né?
Então, eu queria, nesse momento, também agradecer a muitos dos meus alunos que foram para o setor público ou estão em centros de pesquisa, porque eles mantêm o soft. O soft importante é mantido por eles, e é importante, né? Então, eu vejo hoje questões que eu estudava quando eu era uma macroeconomista fiscal, que são credibilidade, regras fiscais, que hoje a gente discutiu, que teve a discussão na sessão do REP, coordenação entre política monetária e fiscal, sustentabilidade de dívida. Esses são problemas extremamente importantes que estão ainda aí na ordem do dia, só que eles não podem ser tratados de forma hard. Agora, a gente está tentando um pouco adaptar essas técnicas de inferência causal para estudar essas questões, mas a gente não é tão simples quanto nas questões micro. Então, eu queria agradecer aqui a esses ex-alunos que ocupam esses lugares, nesses institutos de pesquisa, que ainda trabalham com essas questões soft, que eu acho importantes, mas que eu não posso mais me dedicar a elas, porque eu estou numa instituição de pesquisa, e nessa instituição de pesquisa eu não serei recompensada em nenhuma dimensão por tratar dessas questões, embora elas sejam importantes. Tá? Com relação ao lado hard, não é uma área que as pessoas se interessam. A economia do setor público não é uma área que traz interesse. Tá? Ela não é considerada cool enough. Ela não é. Tá? Por quê? Porque, se a gente for pensar do ponto de vista profissional, não traz dinheiro, a menos que você queira ir para o setor público. Né? Você não vai contratar alguém para fazer economia do setor público. Ou vai para o governo, mas como a maior parte das pessoas não querem ir para o governo, querem ganhar R$1 milhão antes de fazer 30 anos, então não é uma coisa que interessa. Tá? Do ponto de vista acadêmico, também é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque tem pouco dado. Tem pouco dado. E isso, a gente tem até que fazer um adendo. Né? Na verdade, a gente reclama de dado, mas nessa área, dado já foi muito pior. Hoje, certamente, a gente tem muito mais dado que tinha no passado, os dados são bem melhores, a gente tem a sorte de ser uma federação onde a gente tem 5.570 municípios, então heterogeneidades e choques exógenos não nos faltam, mas é uma área difícil, tá? Por essa questão dos dados. Eu acho que, do lado dos gastos, obviamente, a gente tem dados melhores, do lado da taxação, a gente não tem dados tão bons. A Receita Federal ela começou a divulgar, de uns anos para cá, dados mais detalhados das consolidações do imposto de renda. Eu tive a alegria e, ao mesmo tempo, uma certa inveja boa, né, de um trabalho que eu vi sendo apresentado. O Gilberto conhece bem o trabalho também, porque é de um ex-aluno do MAD, onde, através de uma parceria desses pesquisadores com a Receita Federal, eles conseguiram usar os microdados da Receita Federal. Tá? E conseguiram fazer um estudo muito interessante, onde eles conseguem mapear de forma muito melhor qual é a desigualdade no topo da distribuição de renda no Brasil. Porque eles olham não só para as declarações de imposto de renda das pessoas físicas e também das pessoas jurídicas. Então, eles conseguem ter acesso aos efeitos, né, tanto dos lucros distribuídos, mas também dos lucros retidos, fazendo um pareamento entre as pessoas que pagam, né, esses impostos. Então, eles saem com um quadro muito, muito mais rico do que o que a gente tinha anteriormente, usando só as pesquisas de orçamentos domiciliares e as declarações mais agregadas de imposto de renda. Mas a inveja boa é nesse sentido, de que isso foi para fazer um trabalho dessa natureza, foi necessário um convênio particular entre um grupo de pesquisadores e a Receita Federal, ou seja, a maior parte dos pesquisadores não tem acesso a esse dado. Então, essa falta de dados ela é um problema na área,
principalmente do lado da taxação. Mas eu não sei se a questão de mais dados resolveria o problema, porque a gente vê também muitas pessoas que se aproximam dessa área momentaneamente. Né? Foi uma área que cresceu muito. Eu incluo aqui o pessoal da economia política, para mim, são pesquisadores de economia do setor público. E o pessoal que faz avaliação de política pública séria, eles também fazem parte dessa área, dessa grande área aí que eu trabalho. Tá? Agora, o que a gente observa muito? Com esse caminho da economia em direção ao hard, muitas pessoas pontualmente aproveitam algumas coisas do setor público e fazem um trabalho sobre alguma coisa que a gente pode classificar como economia de setor público. Então, a gente vê muita gente que vai aproveitar as descontinuidades na distribuição do FPM. Bacana. É aquele trabalho que foi feito e nunca mais faz nada de setor público. Vai explorar os pisos obrigatórios para a educação e saúde em municípios e estados. Vai explorar as eleições apertadas. Aí faz RDD de monte, etc., etc. Mas não são pessoas, ou, sei lá, pensando em avaliação de políticas públicas, o Minha Casa Minha Vida, um monte de pessoas que não são necessariamente pessoas que trabalham com avaliação de políticas públicas, também fizeram um trabalho sobre Minha Casa Minha Vida, porque teve a aleatorização dos beneficiários. Quem não quer uma aleatorização hoje em dia, não é mesmo? Então, tem essa questão também de terem algumas pessoas que fazem coisas na interface com a economia do setor público, mas que não são o que eu chamo de economistas do setor público raiz, que são esses que estão há muito tempo lutando aí com os temas ligados aí a vários aspectos, desde papel das transferências para financiamento de estados e municípios, composição de gasto público, eficiência, etc., etc. Tá? Então, somos poucos. Tá? Somos poucos. Também, o que mais que eu queria falar? Eu acho que eu queria falar também, já estou nos meus minutos, eu acho, né? Queria terminar também agradecendo a minha família, né? Eu acho que foi fundamental para eu chegar até aqui, aos meus alunos, né? Aqueles que seguiram academicamente, que, de novo, são poucos, e aqueles que seguiram fora da economia e continuam tentando aí fazer, ainda que não academicamente, acho que talvez um papel até muito mais importante, que é esse papel de dentro do governo, onde, de fato, quando eu vou a Brasília ou eu vou visitar algum governo estadual, eu encontro sempre muitos alunos. Isso é muito gratificante. Você vê que, nossa, alguma semente daquele desejo de trazer alguma transformação ficou ali naquela pessoa, e a pessoa está ali lutando, né? Com relação à minha família, vai um agradecimento muito especial, porque eu tenho 2 filhos economistas, né? Então, ao mesmo tempo que eu fico muito culpada por todo o tempo que eu gastei como professora, investigando, pesquisando, ensinando, o trauma não deve ter sido tão grande, porque 2 de 3 resolveram seguir a vida de economistas, e um deles já numa carreira acadêmica também. Então, eu peço um pouco de desculpa a eles por toda a importância que eu dei à minha vida profissional, mas também acho que as cicatrizes não foram tão sérias, né? Mas eu sei também, eu tenho certeza também que eles sabem que eles são a prioridade sempre, e eu sempre brinco com eles que eles são a melhor produção que eu fiz, né? Que eles são os meus top 5. Então, eles acho que eles sabem bem disso. E, por último, também, uma última coisa que eu queria dizer, para encerrar, com relação à minha carreira, é que eu sempre associo a vida acadêmica com cachaça, né? Você começou na vida acadêmica, você ficou um tempinho demais, você não consegue mais sair, você vicia naquele negócio. É uma cachaça, você não sai mais. Tá? E tem muita gente que me pergunta lá na USP, nossa, Fabiana,
você já fez tanta coisa, já não está assim na hora de parar. Eu falo, não, eu fiz muita coisa, mas eu não fiz tudo, não. Então, eu não vou parar, não, viu, gente? Ainda espero fazer ainda muitas coisas. E obrigada aí de novo pela homenagem. Professora Fabiana, em nome da AMPEC, só agradecê-la por ter escolhido a economia, né? Bom, pessoal, eu gostaria de dar sequência aqui à nossa sessão de homenagens, convidando o professor Gilberto Tadeu para falar um pouco aí da sua trajetória também. Professor Gilberto, por favor, fique à vontade. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu sou menos disciplinado e menos capaz de improvisar do que a Fabiana. Então, eu trouxe a minha cola aqui, que é uma cola, não uma cola completa, mas ela é bastante completa, né? Deixa eu começar agradecendo a AMPEC, parabenizando por mais um evento glorioso, intenso em discussões, financeiramente robusto, né, Cássio? Inclusive com um rescaldo intertemporal que vai assegurar fruto do ótimo trabalho realizado pela atual gestão. Para mim é uma alegria enorme, né, participar, contar com essa homenagem, em particular vindo da AMPEC, né, ela me deixa profundamente, digamos, lisonjeado, né, tal como a Fabiana, também não é muito confortável para mim ficar sob holofotes com tanta gente me olhando ao mesmo tempo, né? Muita gente lendo, digamos, lendo o que eu escrevo, aí tudo bem, eu fico feliz, mas se eu tiver que falar, é um pouco mais difícil. Mas ela me deixa claramente lisonjeado, né? Porque parte de uma associação pela qual eu tenho tenho um profundo carinho, admiração, e participo de forma sempre muito feliz, né, de todas essas atividades da AMPEC, né. Além disso, é uma fonte adicional para mim de alegria, de satisfação, estar ao lado da Fabiana, tá? Alguém porque eu tenho estima pessoal, admiração acadêmica e intelectual, então é uma alegria enorme poder compartilhar com a Fabiana esse momento, né. A Fabiana, que é minha colega no Departamento de Economia da FEA, né? E, portanto, é uma fonte adicional de alegria. Bom, é uma homenagem que, como disse a Fabiana, né, nos deixa com sentimentos mistos, né? Tem um lado positivo de ser reconhecido, mas, digamos, te obriga a fazer uma contabilidade temporal, né? Que tem também, que causa sensações mistas, digamos assim, né? Tem alegria por ter feito muita coisa, mas também tem uma certa preocupação por já ter trilhado uma estrada tão longa, né? Mas, a semelhança da Fabiana, vocês não vão se livrar de mim tão cedo, né? Com certeza. E aí, claro, eu fui parar para pensar no que eu poderia compartilhar com vocês, e isso foi inevitável, olhar para o passado, fazer uma análise retrospectiva, né, que me levou à minha primeira participação na AMPEC, né, quando eu era, no encontro da AMPEC, né, quando eu era ainda um aluno de mestrado, numa época abastada, né,
alguns aqui eventualmente vão lembrar, que a Ampeg financiava a ida de 5 alunos de cada programa de pós-graduação para participar do evento. Tudo pago, all inclusive, como se diz, né? Inclusive passagem de avião, não era coisa barata, não. E a minha primeira experiência no encontro da Ampeg foi em Fortaleza. Já denunciei parcialmente, agora vou até o fim, né? No ano de 1989. Né? E, para mim, claro, foi uma alegria sem tamanho. Eu tenho a sensação de que, se tivesse uma sessão às 10 da noite sobre um tema exótico, eu lá estaria, né? E ficaria triste de não ter uma sessão à meia-noite, né? E eu lembro que eu ficava preocupado em, de maneira ótima, né? Ou satisfying, digamos, tentar participar do maior número possível de sessões. Mas aí tinha sessões, evidentemente, que eu simpatizava com um texto, não com outro, então eu ficava mapeando à noite, antes de ir para lá. Antes de começarem as sessões, eu fazia um mapa. Não, agora eu vou assistir esse texto aqui, corro para aquela outra sessão. E, para mim, foi uma experiência enormemente gratificante, né? E foram certamente momentos em que eu curti. Eu vi, literalmente, parte da bibliografia com a qual eu estava lidando na minha dissertação de mestrado, né? Para mim, foi uma alegria enorme poder interagir pessoalmente com vários deles, né? Em particular com o professor Fernando Cardim de Carvalho, que certamente foi uma influência tremenda, né? Não fui aluno do Cardim, mas ele teve uma importância tremenda, né? Na minha dissertação de mestrado, na minha formação, ou naquilo que alguns chamam de o jovem Lima. Bom, eu tenho... aí, claro, guardo até hoje os anais desse... Houve um tempo, para vários que estão aqui, né? É bom contar, né, Fabiana? Houve um tempo em que a gente voltava do encontro da Ampeg com meia dúzia de volumes, né, Maurício, de, sei lá, 800, 900 páginas, né? Eu ainda tenho vários deles, né? Até hoje eu guardo com carinho, né? Mas eu lembro que nessa minha primeira experiência no encontro da Ampeg, eu depois passei umas 2 ou 3 semanas tentando ler tudo que eu não tinha conseguido assistir. Mas, evidentemente, não consegui, né? Mas, só para dar uma ideia de... Então, eu posso estimar, tendo frequentado várias vezes o encontro desde então, quando eu vejo o brilho nos olhos de vários alunos e alunas que estão participando da Ampeg da primeira vez, eu vejo refletida, né, a minha própria imagem, né? E eu acho que é isso, esse tipo de capacidade de congregação, de atração de alunos que a Ampeg também cumpre, Cássio, é um papel absolutamente essencial. Para mim foi, ela me motivou, eu acho, tentando pensar contrafactualmente, eu acho que se não fosse a Ampeg, eu acho que eu ainda continuaria. Se não fosse o encontro da Ampeg, eu ainda continuaria na área acadêmica, mas certamente foi um impulso super importante ali. Eu tenho menos inserção, digamos, institucional do que a Fabiana em várias instâncias, né? Nunca tive nenhum cargo na Ampeg, por exemplo, né? Nem no Conselho Deliberativo, mas participei de várias coisas. Acho que tem um longo histórico, né? Inclusive, quase assumi a posição de secretário adjunto, Cássio. O meu estimado amigo Otaviano Canuto, quando foi escolhido para secretário executivo, era essa a nomenclatura à época, né? O Otaviano, ele insistiu com a capacidade de insistência que vários aqui conhecem, né? Mas eu resisti bravamente, falei, não, Otaviano, é melhor alguém com mais experiência, fazia muito pouco tempo que eu tinha voltado para o Brasil, é melhor alguém com mais disponibilidade, com mais experiência acumulada para lidar, porque a economia política da Ampeg, eu imagino que é complexa, né? No que eu acompanho à distância, é uma economia política complexa. E eu, por mais que eu tivesse afinidade, e tenho até hoje com o Otaviano, em plena confiança e plena, digamos, afinidade para trabalhar com ele, não me vi preparado para tanto, né?
mas quase fui secretário adjunto, né? E é claro que uma das razões pelas quais o Otaviano deixou escapar um álibi para eu não aceitar o convite é que, num dado momento, ele falou: não, aí você fica 2 anos, aprende, depois você vira o secretário executivo. Eu falei: não, aí não. Mas participei várias vezes como membro de comissão científica, participei da comissão do Prêmio Aralambos. Num dado contexto, o meu estimado amigo, ainda editor da revista Dampec, né, professor Joaquim Andrade, também insistiu tão bravamente quanto o Otaviano para que eu assumisse a editoria da revista. Não fosse o fato de que eu proximamente acabaria assumindo a editoria da Estudos Econômicos, que é a revista do nosso departamento, eu teria de muito bom grado, né, aceitado esse convite, né. Ministrei minicurso da Ampec, né. Houve também um tempo, né, em que a Ampec, por conta da sua disponibilidade orçamentária e cumprindo um papel super importante, né, de atração de novos alunos, isso eu acho que foi lá para 2004, 2005, por aí, a Ampec, acho que durante 2 anos consecutivos, ela realizava minicursos de inverno no Rio de Janeiro, no IMPA, e durante uma semana acho que eram oferecidos 4 ou 5 minicursos com indicados pelos centros, e eu tive a oportunidade também de ter essa experiência. Enfim, esses vários encontros da Ampec dos quais eu participei sempre foram um ambiente super rico, super profícuo, pessoalmente agradável, né? Eu acho que esse é um outro elemento, é uma outra dimensão da atratividade e da importância enquanto fomento de relações comunitárias positivas que a Ampec cumpre, né? Acho que há um zelo, há uma preocupação em contribuir para melhorar as condições de sociabilidade da nossa comunidade. Então, o lado de interação pessoal da Ampec eu sempre apreciei sobremaneira, né? Eu acho que é super importante, né? A academia também deve ser feita de relações pessoais profícuas, ricas, verdadeiras e sinceras, né? Ainda que, por vezes, a competição torne essa convivência um pouco indócil, digamos assim, né? Bom, mas eu, evidentemente, não me vejo como um merecedor exclusivo desta homenagem, né? E a semelhança da Fabiana, eu, da forma mais sincera possível, eu divido com um conjunto não desprezível de pessoas. A começar pela minha família, meus pais, sem quem, e não no sentido biológico, né, sem quem certamente eu não teria tido a carreira que eu tenho tido até agora. A minha irmã, que sempre me deu, desde sempre, apoio incondicional, e nos últimos 25 anos, digamos, né, a felicidade de contar com uma estrutura familiar exemplar, uma esposa que me aguenta, uma esposa que me dá suporte, que reclama frequentemente da minha ausência, mas aprecia, de certa forma, também que eu me afaste um pouco, às vezes, né? Mas digamos, uma verdadeira fiel escudeira, né? E sem ela, certamente, vocês me veriam muito menos por aí, leriam muito menos coisas que foram escritas por mim, né? Então, eu não posso deixar de compartilhar também com ela, né? E com a minha maravilhosa filha, né? Que é, digamos, a minha ideia de futuro, né? Tudo aquilo que me importa no futuro é contribuir para a construção de um país que seja socialmente mais justo, mais inclusivo, mais seguro e mais afeito, né, ao carinho entre as pessoas. Isso pelo lado pessoal. Pelo lado acadêmico, né, mas também em boa medida pelo lado pessoal, né. Eu tenho vários coautores, mas, invariavelmente, com eles eu tenho um vínculo pessoal que eu acho que vai além da mera afinidade, né?
tenho tido, né, o enorme privilégio de contar com excelentes alunos. Tá? Vários deles se tornaram meus coautores, vários deles eu tenho a felicidade de ver aqui hoje, vários deles em posições que me orgulham, tendo uma trajetória que certamente me deixa extremamente feliz e, sem falsa modéstia, digamos, tendo orgulho de mim mesmo, né, por ter contribuído para essa carreira, né. De maneira mais geral, eu acho que parte do fato de que eu escrevo tanto é porque eu tenho... primeiro que eu gosto de escrever. Né. No fundo, eu até acho que eu gosto mais de escrever, propriamente dito, do que de economia. Eu estou chegando a essa conclusão. Sabe? Eu gosto de escrever. Eu gosto de representar, por isso que eu gosto de dar aula também muito. Né. Mas, enfim, a economia me deu a chance de escrever sobre coisas legais. Né. E eu tenho também a enorme felicidade, né, de contar com um grupo de coautores de altíssimo nível, é o que eu posso dizer. Vários ex-alunos, inclusive, continuam trabalhando comigo até hoje. Né. E eu procuro ter essa relação que perdura exatamente porque eu acho que a minha função de educador não se esgota, não deveria se esgotar no término do curso que eu ministrei, na defesa da dissertação ou tese que eu orientei. Tá? Se houver afinidade, se houver uma convergência de interesses, nada mais natural que eu continue, né, compartilhando a minha experiência acumulada, que eu continue sendo infusionado, digamos, pela motivação que a juventude tem, né, para continuar contribuindo. Tá? Eu costumo dizer, vários amigos já me disseram, por que você não vai para o governo, por que você não aceita, por que você nunca aceitou vários dos conselhos para você ir para o governo? Né? A minha trincheira é o mundo acadêmico, é onde eu me sinto mais feliz, é onde eu acho que eu posso contribuir mais, sinceramente. Então, eu adoro participar da vida acadêmica, adoro dar aula, adoro escrever, adoro interagir. Seria, enfim, são vários coautores, eu não vou citar nenhum em particular, mas vou homenagear todos eles na figura de alguém em particular, que é o meu parceiro mais frequente. Né? De vez em quando a gente briga um pouco com relação ao que fazer, mas, no final das contas, dá tudo certo. Né? Que é o professor Jailson Jair da Silveira, o meu parceiro mais frequente. Né? Então, na figura do Jailson, eu vou homenagear, vou compartilhar essa homenagem com o meu conjunto de coautores. Devo também... eu fui um beneficiário, continuo sendo um beneficiário, tenho o privilégio de continuar sendo um beneficiário intenso, né, das agências de fomento nacionais, CAPES, CNPq, FAPESP. Eu acho que os enormes benefícios que foram absolutamente fundamentais, têm sido absolutamente fundamentais para a minha atividade de pesquisa, né, dado que eu nunca, ou raramente, a subdividir com alguma consultoria mais tradicional, né, mas não fosse esse apoio que eu recebo desde a minha bolsa do CNPq, de produtividade em pesquisa, outra denúncia, começou em 98. Né? Então, não fosse, digamos, o apoio inestimável, né, que eu tenho recebido dessas agências, certamente, a semelhança da carreira de vários colegas, né, ela não seria o que tem sido. Então, eu acho que a gente deve, enquanto membros da comunidade, né, também homenagear essa demonstração da enorme importância de um sistema público, né, de fomento à pesquisa. Né. E, ainda nessa seara, digamos, do apoio à pesquisa, não posso deixar de mencionar a FIP, né, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é a fundação de apoio ao Departamento de Economia da FEA-USP, que também tem historicamente contribuído, não apenas para o departamento, mas para um conjunto de professores. Eu também sou um beneficiário e devo fazer esse reconhecimento público. Né?
Também devo dividir essa homenagem, né, com o MAD, né? A Fabiana já fez menção ao MAD. O MAD é o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, do qual eu fui um dos seus criadores. Tá? O MAD completou agora, em agosto, 5 anos, oficialmente, ainda que ele tenha uma idade maior. O MAD começou com um sistema de orientação coletiva de alunos, né, que eu, a Laura Carvalho e o Fernando Rugitsky iniciamos 4 ou 5 anos antes, e serviu de embrião para o que veio a se tornar oficialmente, a partir de 5 anos atrás, o MAD. Né? E no MAD, certamente, eu tenho tido a oportunidade de interagir com um grupo absolutamente incrível de pessoas. Vários ex-alunos. Eu costumo brincar que uma vez MAD, sempre Mader, né? Então, certamente, é um orgulho enorme para mim, tem sido, nesses últimos vários anos, uma fonte tremenda, não só de inspiração, mas de aprendizado, compartilhar o entusiasmo e acompanhar o pique dessa juventude absolutamente aguerrida e competente não é fácil, mas eu procuro me manter em forma para tanto. Né? E o MAD, eu tenho tremendo orgulho do MAD, porque a gente tem feito não só coisas acadêmicas, mais estritamente, né? Na nossa série de working papers, mas a nossa intervenção principal são as nossas notas de política econômica, que são voltadas diretamente para o debate público. Tá? E o MAD eu tenho a satisfação de ver frequentemente com intervenções que contribuem positivamente para a melhoria de políticas públicas no Brasil. Eu vou citar só 2 exemplos. A isenção até R$5.000, né? E as deduções para quem ganha até 7.300 e alguma coisa, que foi recentemente sancionada pelo presidente Lula, né? Sem falsa modéstia, contou com uma contribuição não desprezível do MAD. Não só na forma de estudos, não só na forma de publicização do tema, não só em termos de manter em efervescência a necessidade de buscar a justiça tributária e distributiva, mas também porque, no relatório final do relator, o deputado Arthur Lira, o MAD, em seus estudos, aparece lá citado. Inclusive, 2 pesquisadores do MAD, né, participaram de sessões de discussão no Congresso, que também foram reportadas no relatório final do deputado Arthur Lira. Né. E, mais recentemente, né, imagino que todos vocês tomaram conhecimento, o governo brasileiro lançou o Plano Brasil que Cuida. Tá? E é um plano voltado exatamente para a questão do cuidado, que é um tema super caro para o MAD, e no qual a gente tem feito várias coisas, e trabalhos do MAD não apenas, digamos, funcionaram como subsídio para o que é o formato final do plano, mas vários pesquisadores do MAD estiveram envolvidos. Né? Bom, não há como nomear, né, essa equipe incrível do MAD, né? Mas, a semelhança do que eu fiz com os meus coautores, eu vou homenagear a turma toda do MAD, né? Parte dela, ou alguns aqui, membros ainda da nossa equipe, né? Na figura da minha estimada amiga, coautora e referência acadêmica, intelectual e pública, né? A professora Laura Carvalho, com quem eu criei o MAD. Né? Por fim, eu quero dizer que eu interpreto esta homenagem a mim prestada, né, como uma homenagem à diversidade acadêmico-intelectual. Diversidade em várias dimensões: ideológica, teórica, metodológica, temática. Por que eu assim o faço? Né?
porque, com o passar do tempo, a minha pesquisa passou a contemplar essas várias dimensões da diversidade intelectual, algo com que eu faço com convicção. Tá? Um outro paralelo com a trajetória da Fabiana, né? Eu nunca programei muito as coisas. Tá? Eu sempre fui fazendo aquilo que, digamos, a minha intuição sugeria, aquilo que me parecia o mais correto e, sobretudo, aquilo que me deixava feliz. Eu acho que a gente tem que ser suficientemente feliz no que faz, senão não faz sentido. Então, eu pratico essa diversidade acadêmico-intelectual com convicção. E os encontros da ANPEC, eles não apenas têm me permitido, né, apresentar e discutir partes da minha pesquisa que contempla essas várias dimensões da diversidade acadêmico-intelectual, mas, de certa forma, tem me permitido nutrir meu enorme apreço por ela. E essa eu acho que é uma outra dimensão que a ANPEC contempla, e contempla de forma absolutamente importante. É o fórum que congrega, acolhe, prestigia, valoriza, abre espaço para a diversidade acadêmico-intelectual que a gente tem entre as instituições de pesquisa no Brasil. Eu confesso que, digamos, modestamente, eu ficaria mais feliz. Eu acho que a nossa comunidade é diversa, para o bem. Tá? A diversidade é sempre positiva. Mas ela é, digamos, diversa na macro. Quando a gente olha para o conjunto da nossa comunidade, ela é diversa. Isso não significa que as unidades individuais, leia-se, as instituições, sejam suficientemente diversas. Isso é parte da complexidade da economia política, né, Cássio? É parte da complexidade da economia política da ANPEC, né, Fabiana? Você que a dirigiu. Tá? Então, a gente tem... Mas a ANPEC cumpre um papel absolutamente essencial, exatamente porque, eventualmente, essa diversidade que emerge no agregado não é, a meu juízo, suficientemente contemplada nas unidades individuais. Bom, boa parte da minha pesquisa utiliza uma abordagem evolucionária, né, na qual a diversidade é vista como catalisadora da evolução. Daí eu ver a diversidade acadêmico-intelectual como essencial para o avanço do conhecimento, inclusive o científico, inclusive em economia. Daí meu espírito evolucionário tomar conhecimento com enorme preocupação de situações em que a diversidade acadêmico-intelectual é contestada ou desqualificada, ou ainda pior, desautorizada ou suprimida com o exercício de alguma forma de violência, inclusive institucional. Evidentemente, lamento profundamente quando eu mesmo experiencio ou vivencio tais situações. Daí minha expectativa de que, enquanto associação, a ANPEC siga valorizando a diversidade acadêmico-intelectual e que os encontros por ela organizados sigam sendo um ambiente em que tal diversidade é celebrada e praticada. Se me é permitido deixar uma mensagem aos jovens que estão iniciando sua carreira acadêmica, aí é o momento, lá vem o tiozinho querendo dar conselho, mas, enfim, farei isso mesmo assim, né? E aí vocês filtram aquilo que... Mas se me é permitido deixar uma mensagem aos jovens e às jovens que estão iniciando sua carreira acadêmica, eu digo: valorizem, celebrem e pratiquem a salutar diversidade acadêmico-teórica, pois ela é o caminho mais seguro para a formação de convicções próprias sobre questões econômicas. Evidentemente, quaisquer que sejam tais convicções. Tá? Exatamente através do fomento à diversidade que a gente vai fortalecer convicções seguras. Não é o pensamento único. O pensamento único, em geral, ele é imposto. Ele nunca emerge naturalmente a partir de uma formação de convicções autônomas. Tá?
Antes de concluir, eu vou pedir sinceras desculpas aos participantes da sessão de conjuntura, né, por não poder assisti-la, por força de outro compromisso assumido, que não é a festa, ainda, né? Bom, muito obrigado novamente. É um profundo, para mim, uma alegria, uma satisfação enorme poder receber esta homenagem, e é certamente uma injeção de ânimo para que eu continue perseverando naquilo que me parece a contribuição que eu mais posso dar para a academia no Brasil. Obrigado novamente.